Com alegria nós iniciamos aqui o programa Andando com Cristo na TV Grandourados, chegando até você com a Palavra de Deus e tendo esta oportunidade de proclamar a Palavra de Deus, conversarmos sobre os princípios da Palavra de Deus. Nós somos chamados pela Bíblia a viver pela linha das Escrituras, viver de acordo com a Palavra de Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos, ela é a orientação de Deus para nós, para a nossa família, para a nossa vida, para o nosso povo. Então hoje nós vamos falar no nosso programa com o tema Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor. Esse é um tema encontrado na Bíblia. No momento certo nós vamos estar explanando aqui para você. Nós vivemos um momento em que exige de nós orarmos pela nossa nação, buscarmos as bênçãos de Deus pelo povo brasileiro, pela nação brasileira, pelas escolhas que nós temos pela frente. Então, não saia daí, nós vamos dar o nosso primeiro intervalo para voltarmos aqui com este tema Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Deus da minha vida. Livraria da Bíblia. Os mais novos lançamentos em CDs, DVDs, Bíblias infantis, Bíblia da Mulher, Bíblia de Estudos. Temos livros de escritores renomados e artigos para presentear em todas as ocasiões. A Livraria da Bíblia está em novo endereço, Rua Joaquim Teixeira Alves, 2064, no centro de Dourados. Mais informações, 3427-0379. Fica comigo, sou sua casa. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Ora, conforme nós comunicamos, hoje nós vamos falar sobre o tema Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor. Isso não é um refrão, não é um desejo meramente nosso. Esse tema encontra-se na Palavra de Deus, está registrado aqui no livro dos Salmos, o Salmo de número 33, o versículo de número 12, que diz assim: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Olha que texto maravilhoso. Salmo 33, versículos 12, 13 e 14. Mas o nosso foco aqui hoje é este: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Meu querido telespectador, nós estamos dentro de um momento eleitoral no nosso país. Estamos dentro daquela janela eleitoral onde os candidatos
registram suas candidaturas, se apresentam perante as autoridades judiciárias, e aí começa então um processo, a janela eleitoral, período de ouvirmos as propostas, analisarmos a situação de cada candidato, enfim, é um período de escolha. Quem elege as suas autoridades dentro de um sistema democrático como o nosso é o povo é que escolhe. Nós nunca podemos reclamar das pessoas que dirigem o país, eles foram escolhidos pelo povo, foram eleitos pelo voto direto. Você sabe que o voto, ele é secreto, ele é intransferível, ele é uma atitude da sua livre escolha, é uma liberdade que nós temos de escolher os nossos governantes. Então nós não podemos nunca culpar ninguém, a questão é que o povo escolhe. E quando nós estamos vendo o último pleito no Brasil, ele foi muito tenso. Nós estamos encerrando um mandato de muitos altos e baixos, muitas lutas, enfim. E de repente nós, como povo brasileiro, temos que escolher com muita sabedoria. E o texto aqui diz assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Interessante, primeiramente, olhando aqui o texto, que ele diz que feliz é a nação que tem Deus como Senhor. E depois o próprio texto vai falar assim, que o Senhor olha dos céus, o Senhor, da morada dele, ele vê todos os moradores da terra. E se você ler o Salmo todo, você verá que todas as nações da terra estão diante dos olhos do Senhor. Não tem um lugar nesse planeta onde tenha uma pessoa que não esteja diante dos olhos do Senhor. Neste momento que você me assiste aqui, os olhos do Senhor estão sobre você, sobre a sua vida. Então, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Mas, sendo ou não o Senhor dessa nação, Deus é o Senhor de toda a terra. Mas é feliz a nação que reconhece o senhorio de Deus sobre as suas famílias, sobre as suas instituições, sobre as suas autarquias, sobre a sua estrutura de governo. Feliz a nação que reconhece o senhorio de Deus sobre a consciência daquele povo. Nós temos vivido um tempo que muitos ramos da sociedade brasileira querem tirar Deus da escola, quer tirar Deus das bibliotecas, quer tirar a palavra de Deus até das bibliotecas públicas, como se esse livro, a palavra de Deus, não fosse um livro público, aberto a todos. Isso mostra uma resistência com o senhorio de Deus sobre a vida dessas pessoas. Então, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, quer dizer feliz a nação em que o povo reconhece, se curva perante a soberania de Deus, o senhorio do Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas e dirige todas as coisas. O seu governo soberano está sobre todas as nações e acima de todas as nações. Feliz o povo, feliz a nação que se prostra diante de Deus, feliz a nação que a lei de Deus está no seu coração, os valores de Deus estão na sua alma. Feliz a nação que os mandamentos de Deus são respeitados. Olha, se pudéssemos viver numa sociedade onde os mandamentos de Deus fossem respeitados, as crianças seriam respeitadas, os jovens seriam respeitados, as mulheres seriam respeitadas, os homens seriam respeitados, os idosos seriam respeitados. Não teríamos este problema que temos dentro da sociedade de tanto conflito, tanta violência, se Deus fosse o Senhor dessa nação brasileira.
nós poderíamos descansar o nosso coração, a sociedade seria mais saudável, não haveria tanto roubo, tanta corrupção, tanta violência, tanto derramamento de sangue, tanto aborto, não teria tanto sofrimento para as crianças, para as mulheres, para os idosos. Nós viveríamos numa sociedade que saberia respeitar as pessoas, porque os mandamentos de Deus não têm declaração de direitos humanos no mundo capaz de superar os mandamentos de Deus. Feliz a nação, povo feliz. O nosso povo está triste, está oprimido. O nosso povo faz uma festa aqui, outra acolá, para ver se promove alguma alegria que acaba com a festa. Outra hora acaba no final da festa, outra hora literalmente acaba com a festa porque não consegue nem terminá-la. Então feliz é a nação, feliz o povo que tem o Senhor como Deus de Israel, o nosso Deus maravilhoso, como seu Senhor, como o Senhor da sua vida, como seu protetor. Muitas vezes vemos a nossa nação buscando proteção onde não há proteção. Feliz a nação que Deus é o protetor desta nação, Ele é o Senhor das famílias, dos lares. Seria uma nação mais feliz, nosso povo seria um povo muito mais feliz, muito mais realizado, muito mais contente. Não haveriam tantos conflitos sociais. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E diz aqui, o povo que Ele escolheu para a sua herança. O povo que Deus escolheu para dar a sua herança. As promessas de Deus estão sobre a vida deste povo. A nossa pátria brasileira está precisando de uma trégua. A nossa pátria brasileira está precisando de voltar os olhos para o Senhor. E nesse tempo do nosso pleito político, nós precisamos de aprender a colocar diante de Deus a nossa nação, para que não haja violência, como já está acontecendo, já teve candidato aí levando facada e tudo, para que não haja grito de lamento nas nossas praças. Nós precisamos de voltar os nossos olhos para o Senhor, voltar o nosso coração para o Senhor e lembrar que se queremos ser uma nação feliz, então Deus tem que ser o Senhor desta nação. Ele precisa de ser reconhecido nos lares, nas famílias, como o único Deus soberano. As famílias precisam de se render a Ele, se prostrar diante dEle. Não há felicidade onde Deus estiver ausente. Não há felicidade no coração de um povo, de uma nação que quer banir Deus de todos os lugares, inclusive do próprio coração. Não há proposta, não há nada que possa tornar este povo feliz se Deus não for o Senhor desta nação. Então, olha aqui para esse texto do Salmo 33, versículo de número 12. E nós queremos também associar a esta reflexão hoje, lembrando não só do governo soberano de Deus, mas lembrando também que Deus nos deu a oportunidade de viver em um estado de direito, um estado organizado. E escolher os nossos candidatos é parte da responsabilidade do cidadão. Então, quando você for escolher seu candidato, ore, busque a Deus por ele. Ore pelo nosso povo para que faça as escolhas certas. Evitar todo tipo de candidato que você vê que não vai dar um rumo certo para o nosso país, que não vai estabelecer a ordem, que não vai cuidar da nossa economia, da nossa sociedade de uma forma geral. Então esteja atento a isso, observa se esse candidato tem a ficha limpa, se as bandeiras que ele defende não são bandeiras que se opõem à fé cristã,
como essas bandeiras destruidoras da família, destruidoras das crianças. Nós temos que evitar mesmo esse tipo de candidato, não votar em partidos. Conheça a filosofia do partido que você vai votar, que o candidato está nela, porque nós não podemos, como cristãos, vender a nossa consciência num momento como este. O crente nunca deve vender o seu voto, cidadão nenhum deve vender o seu voto. Vender o voto é vender a dignidade, é vender o seu direito de escolher livremente o seu candidato, e nada pode justificar você vender o seu voto e não usar do seu direito de escolher livremente o seu candidato pela sua consciência, buscar informação, enfim. Nós precisamos estar atentos a isso. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, mas feliz também o povo que escolhe com maturidade, com oração, no temor de Deus e pelos critérios da palavra de Deus, os seus candidatos. Fique atento a isso. No próximo bloco nós vamos falar alguns motivos de oração pela nossa pátria e dar algumas orientações a respeito desse assunto que nós estamos falando aqui. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados. Uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Olha, hoje nós estamos falando no tema Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E um grupo de pastores evangélicos no nosso país, líderes de várias igrejas evangélicas, igrejas históricas, igrejas que têm um compromisso com Deus, com a palavra de Deus também, fizeram um roteiro importante para nós pensarmos neste período. Nós estamos aí no momento em que o Brasil, no mês de setembro, um período em que o Brasil comemorou aí 196 anos da independência do Brasil. E lembrando que há muitas coisas no nosso país que ainda precisamos de tratar sobre a independência, a liberdade do nosso país. E há uma conclamação do nosso povo brasileiro, principalmente aqueles que temem a Deus, para ter um tempo durante esse período de oração, de jejum, de colocar a nossa nação diante de Deus, de clamar a Deus pelo nosso povo, clamar a Deus por esse tempo que nós estamos vivendo. Nós queremos ver uma nação que ame o Senhor, que anda nos caminhos do Senhor, uma nação que saiba que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então tem aqui algumas sugestões e alguns pedidos pelos quais nós devemos orar nesse período do nosso pleito político, no período de escolhermos os nossos candidatos. Olha, nós devemos pedir que o Senhor Deus triuno conduza em suas campanhas
candidatos honestos, bem intencionados, candidatos comprometidos com a transparência, com a moralidade, com os princípios virtuosos da sociedade, com a visão cristã do mundo, com a cosmovisão ajustada na palavra de Deus, e que, a fim de que estes consigam ser eleitos para os cargos em que concorrem. Nós precisamos de gente honesta, gente que não se corrompe, gente que não se vende, gente que não estenda a mão naquilo que não lhe pertence, gente que não venha lotear as nossas instituições, mas gente que leva a vida a sério, a família a sério, a nação a sério. Nós devemos orar para que Deus levante pessoas assim. É o momento de orarmos por isso. Jesus nos ensina lá nos evangelhos a orarmos por essas questões. Ele diz assim: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Se está faltando trabalhadores na seara de Deus, na área da política, nós devemos orar para que Deus mande trabalhadores para a sua seara nesta área da vida do nosso povo, da nossa sociedade. Então esse é um motivo de oração. Mas nós devemos também pedir que o Senhor Deus, o soberano Deus, que dirige todas as coisas, que Ele também mude o coração daqueles que estão dispostos a votar em candidatos envolvidos em casos de corrupção, e nem permitam que essas pessoas que são desonestas, corruptas, estão aí na mira da polícia porque fizeram coisas erradas. Nós devemos pedir a Deus que essas pessoas não sejam eleitas, que elas não sejam reconduzidas ou conduzidas nos seus cargos, se elas não têm no coração uma boa atitude, uma boa intenção, se ela não tem disposição de trabalho, de trabalhar honestamente. Devemos pedir a Deus que tire do coração do povo brasileiro o desejo de votar em gente que não vai contribuir para refazermos a nossa nação. A nossa nação está precisando de ser reconstruída, de ser restabelecida a ordem, o progresso, de ser restabelecida a confiança naqueles que nos governam. Nós precisamos de orar e pedir a Deus que pessoas que estão querendo subir ao poder apenas para tirar proveitos próprios ou em benefício de grupos, que não seja a favor de todo o povo, devemos pedir a Deus que retire essas pessoas e tira do coração do povo, porque a Bíblia diz que Deus inclina o coração do povo como lhe apraz para cumprir a sua vontade. Devemos orar para que também Deus refreie esta representação de ideologias anticristãs em nosso parlamento estadual e também nacional. Nós vemos assim muitas ideologias anticristãs crescendo no nosso país. Nós não precisamos de impor aqui um país que tem uma religião oficial, ou que seja um país que deixa um Estado que deixa de ser laico. Não. Mas também não precisa de ser um Estado anticristão. Todo Estado anticristão se tornou um Estado tirano, perseguidor da igreja, mataram nossos filhos, nossas famílias. Leia uma história da igreja que você vai ver que nós temos razões para essas preocupações. Um Estado anticristão, uma coisa é o Estado laico, mas o problema é que o Brasil vai caminhando no sentido de se tornar um Estado anticristão. E aí é preocupante, aí é perigoso. Aí nós vamos ver derramamento de sangue, nós vamos ver uma perseguição à igreja real. Nós devemos orar a Deus para que pessoas que estão imbuídas dessas ideologias anticristãs, destruidoras da família, etc., que Deus esteja tirando da preferência do nosso eleitorado brasileiro, do povo brasileiro, para que de fato não entre nesta seara e que não suba sobre nós para governar sobre nós. Devemos também orar e pedir a Deus, aquele feliz a nação cujo Deus é o Senhor, então pedir ao Senhor que esteja frustrando
toda tentativa de fraude no sistema eleitoral brasileiro. Ouvimos tantas vezes falar da facilidade de fraudar o sistema e de pessoas mal intencionadas nesses setores. Então nós devemos pedir a Deus que não haja nenhum fraude, nenhuma intervenção humana, mas que Ele mesmo esteja dirigindo cada parte do nosso processo eleitoral, que não haja maiores tormentos para o nosso povo. Devemos orar também e pedir ao Senhor que não permita mais confusão e outros atos de violência, a fim de que essas eleições sejam concluídas pacificamente. Olha, na época das eleições, o coração do povo parece que fica assim à flor da pele, os nervos à flor da pele. As pessoas se ofendem, não respeitam mais a igreja, não respeitam a família, não respeita nada, não respeita ninguém. O sentimento político parece que sobrepõe ao sentimento religioso, ao sentimento familiar. Então vamos orar para que os corações sejam pacificados. Nós vamos orar também para que Deus, na ação santificadora do Espírito Santo, traga um verdadeiro reavivamento espiritual à igreja brasileira. Nós precisamos de ter uma presença dentro da nossa sociedade que influencia a nossa sociedade de forma honesta, respeitosa, que o temor de Deus esteja presente. Se não houver um avivamento na igreja, não haverá mudanças significativas na sociedade brasileira. Onde a igreja não experimenta este mover de Deus, este reavivamento espiritual, a sociedade não é afetada, só é afetada quando a igreja experimenta esta graça de Deus revivar os nossos corações e reavivar a sua obra. Então, fica aqui algumas recomendações. A primeira delas é o seguinte: para a escolha de candidato, recomenda-se conhecer bem o caráter deste candidato, as ideias deste candidato e as ideologias do partido que ele está inserido. Então, cuidado com certos tipos de candidatos que se apresentam como salvador da pátria neste período. Rejeita todo tipo de candidato que tem propostas intervencionistas na família, na igreja, na educação e na própria cultura. Nós temos que entender que a política ela tem que ter também os seus limites. Ela não pode querer controlar a sociedade de uma forma geral, sobrepor a consciência do Estado sobre a consciência cristã, sobre a nossa consciência livre debaixo da graça de Deus. Esses são alguns pedidos que eu queria fazer aqui. E nós devemos lembrar que a nação cujo Deus é o Senhor, que nós estamos analisando aqui, é uma nação também que tem um povo que a palavra de Deus é lida, amada, respeitada, e que os critérios aqui da palavra de Deus sejam atendidos em todas as áreas da nossa vida, até na hora de escolher uma pessoa em quem nós vamos votar. Nunca vote em candidato que não te represente bem. Você vota numa pessoa corrupta, você está dizendo o seguinte: olha, pode corromper que eu também sou corrupto, não há problema, você vai me representar lá. É um corrupto representando o outro. E acaba sendo porque muitos vendem o seu voto. Então nós não podemos ter esse tipo de atitude. Nós devemos buscar o temor de Deus acima de todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas, olhar para o nosso país com mais carinho, sermos patriotas, vestirmos a camisa da nossa pátria, a nossa nação. Eu já falei isso aqui em outros programas. Nossa nação brasileira é uma nação muito amada, muito querida. Nós brasileiros somos um povo agradável, trabalhador, um povo batalhador, que luta pela família, que luta pela cidade, que luta por uma sociedade melhor, que trabalha para trazer progresso à nação. Nós não podemos
neste momento, perder a nossa cabeça e começarmos a discutir, a brigar uns com os outros. Nós podemos ter posições diferentes, podemos e devemos respeitar as posições uns dos outros no campo da política, podemos discutir as nossas posições. Essa ideia de que política e religião não se discute não é verdadeira. E é por causa disso que corruptos perpetuam no poder, e é por causa de pensar assim que falsos profetas falam livremente dentro da nossa sociedade. Política e religião se discute sim, se discute respeitosamente, se discute de forma saudável e se discute à luz da palavra de Deus. Não precisamos de temer a discussão. Os filósofos antigos já diziam que da discussão nasce a luz. Então é do diálogo, a dialética, o diálogo. Nós precisamos de dialogar com a sociedade, respeitar as opiniões divergentes, termos a nossa opinião segura, firme. Não precisamos de abrir mão da nossa opinião em troca de amizades e conchavos, mas precisamos de ter uma postura séria, respeitosa, mas séria. Uma conduta séria, uma moral séria, valores sérios, porque se nós queremos ser uma nação feliz, cujo Deus é o Senhor, a palavra de Deus precisa de estar no nosso coração em primeiro lugar, e precisamos de aprender a respeitar uns aos outros, porque todo ser humano ele carrega a imagem de Deus nele, ofuscada ou brilhando, ele carrega a imagem de Deus nele. Então nós devemos ter esse respeito com a dignidade humana, esse respeito com o momento da nossa nação, o interesse pela nossa nação. Me preocupa quando eu vejo aí altos índices de pessoas que não estão nem aí, talvez nem vão comparecer às urnas. Enfim, nós vamos de comparecer, de votar de forma responsável, de garantir a nossa liberdade de escolha, usufruir da nossa democracia, porque ainda é o melhor sistema de governo político do mundo, ainda é a democracia. Então, nós precisamos de zelar por isso, zelar pelas nossas instituições. Olha, nós hoje estamos falando feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Estamos dando algumas diretrizes, algumas orientações a respeito de como devemos nos portar neste período, mas principalmente devemos orar pela nossa nação, pelo nosso povo. Nós vamos para o último intervalo e voltamos para cumprirmos isso que estamos falando aqui e orarmos pela nossa nação. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021-1135. Olha, hoje eu quero concluir aqui o nosso programa fazendo a oração que o salmista fez pela nação de Israel. Eu quero fazer esta mesma oração pela nossa pátria brasileira.
Essa oração está registrada na Bíblia, o Salmo 122. Eles estavam orando pela paz de Jerusalém e nós também devemos orar pela paz do Brasil. E o texto diz assim, a oração de Davi, rei de Israel: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os meus pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Senhor, nós oramos pela nossa nação brasileira, pelo nosso povo brasileiro. Oramos por este pleito da escolha de candidatos ou da escolha dos nossos governantes, deputados estaduais, governadores, vice-governadores, deputados federais, senadores, presidente e vice-presidente da República. Nós oramos, ó Deus, por este tempo de escolha daqueles que vão governar sobre nós. Todos querem, todos têm propostas para atrair o coração do povo brasileiro. Mas sabemos, ó Deus, que o Senhor conhece a necessidade da nossa nação. Conduza o coração do nosso povo para votar de acordo com a necessidade da nossa nação. E aqueles que forem eleitos saibam governar em benefício do povo, combater a violência, combater a corrupção, combater o desemprego, melhorar a economia do nosso país, dar liberdade às nossas famílias, à igreja, de viver a fé cristã e de viver em respeito uns com os outros. Nós oramos com gratidão, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, e os teus olhos estão sobre toda a terra, estão também sobre o nosso povo brasileiro. Oramos e te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Olha, muito obrigado aí pela sua boa atenção. Continue na programação da TV Grande Dourados, a TV da família douradense, e fica o convite para você estar conosco no próximo domingo, às 9 horas da manhã, a Escola Dominical, e às 19 horas, o culto de louvor ao nosso Deus. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro aqui nesta emissora.